Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de React. Nós já caminhamos bastante, vimos bastante coisa, inclusive simulamos um bug aí para vocês verem como é que a gente faz a debugação do código usando lá um console log estrategicamente colocado. Falamos a respeito de props, falamos a respeito de estado, falamos a respeito de hooks, falamos a respeito do componente na forma de classe e vimos também a questão do ciclo de vida dos componentes. Praticamente o básico do React nós já cobrimos nesse curso. Para que o nosso aplicativo agora tenha uma utilidade prática, nós precisaremos persistir os dados, porque vocês viram que cada vez que nós recarregamos a página, tudo aquilo que nós editamos se perde. Então a persistência vai ser feita num banco de dados. Nós podemos usar banco de dados SQL, não SQL e, enfim, uma infinidade de formas de persistirmos os dados. Eu optei pelo Firebase, não apenas porque é uma interface moderna dentro da plataforma do Google Cloud, mas principalmente porque simplifica bastante a questão aí do back-end. O back-end já está pronto, então nós podemos nos concentrar apenas na funcionalidade no front-end usando o React. Eu acho que vocês já ouviram falar do Firebase, mas diferentemente do que muita gente pensa, o Firebase não é apenas um banco de dados, é muito mais que isso. Vocês já ouviram falar da nuvem, certo? Sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Nesta nuvem, nós temos aí uma verdadeira guerra de gigantes entre a AWS da Amazon, a Azure da Microsoft e o Google Cloud do Google. O Firebase faz parte desta plataforma do Google Cloud e, entre outras funcionalidades, tem realmente um banco de dados e é essa funcionalidade que nós vamos usar aqui. Para usar o Firebase, você vai ter que ter uma conta no Google e aí tem lá a opção para você utilizar a versão free para aprendizado. É muito bom, porque não precisa inicialmente gastar nada. Aqui eu estou com a documentação do Firebase e todos esses serviços, é lógico, vão ter um custo. A grande vantagem, como já disse, é que você já tem aí, vamos dizer, um back-end genérico com uma série de serviços providos com a qualidade Google. Entre utilizar esse serviço pagando pelo Google e criar um back-end tradicional no servidor Node, utilizando, por exemplo, MongoDB, às vezes pode ficar mais barato. Lembrando que, nesse caso, você vai ter também o custo do desenvolvedor back-end. Mas vale a pena depois estudar um pouco mais aí todas essas funcionalidades. Aqui embaixo você tem uma visão geral de todos os aplicativos. Nós vamos usar aqui o Cloud Firestore, que vejo que suporta a plataforma iOS, Android e Web. No nosso caso, nós vamos usar aqui a plataforma Web. Como eu já tenho minha conta configurada, já tenho inclusive usado, eu já tenho 2 projetos aqui adicionados aqui no Firebase, nós vamos começar a utilizá-lo. Então, primeiramente, vamos criar aqui um novo projeto. Ele vem aqui para essa tela. O primeiro passo é criar um projeto. Vamos começar com um nome para o projeto. Então vamos colocar aqui como nome para o nosso projeto React Essencial. Vamos clicar aqui continuar. Ele pergunta se nós queremos adicionar o Google Analytics, que seria uma opção bastante interessante se nós vamos ter o nosso projeto em produção. Mas como só vamos usar isso experimentalmente, eu vou desativar aqui e vamos criar o projeto. Ele leva um tempinho aqui, criando o projeto, provisionando os recursos, fazendo todas as configurações iniciais. E está informando aqui que o meu novo projeto está pronto. Vamos clicar aqui em continuar
e entramos na página de configuração do nosso projeto. Aqui à esquerda vocês podem ver os vários serviços que poderíamos utilizar. Authentication, que seria para autenticar o usuário. O Database, que é o que nós vamos usar aqui, vamos criar uma base de dados. Storage, nós poderemos armazenar, por exemplo, imagens. O Hosting, que seria para hospedar um site aqui usando o Firestore. Functions, que permite você executar funções no back-end para tratar as informações antes de transferir para o front-end, mas nós vamos ficar aqui apenas com o Database. Então aqui vamos criar o banco de dados. Ele permite iniciar no modo de produção, mas nós vamos iniciar no modo teste. E qualquer pessoa com a referência do banco de dados poderá fazer leituras ou gravações nele por 30 dias, que é exatamente um modo para nós fazermos aqui testes e aprendizado, certo? Então vamos dar aqui um próxima. Aqui ele pede para nós configurarmos o local onde os dados serão armazenados. Eu vou escolher aqui South America East 1, que é em São Paulo. Observando aqui para clientes do Cloud Functions, nesse local, por exemplo, ele está informando aqui que ainda não está disponível. E se a função Cloud Firestore estiver em locais diferentes, você poderá ter um aumento de latência e custos de faturamento. Todas essas coisinhas precisam ser observadas caso você vá colocar seu projeto em produção. Então, vamos dar aqui um concluído. Ele vai provisionar o Cloud Firestore. Está configurando agora regras de segurança. Observe que a coisa foi bem complexa, né, galera? Então já está criado aqui o nosso banco de dados, mas antes de nós mexermos no banco de dados propriamente dito, vamos voltar aqui na visão geral do projeto e aqui nós vamos escolher entre essas plataformas disponíveis, porque nós vamos ter que adicionar o nosso aplicativo. Poderia ser um aplicativo para o iOS, para o Android. No nosso caso, nós vamos escolher aqui para o web. E agora, então, ele pede para nós adicionarmos o registro da nossa app. Vamos colocar o nome aqui como React Firebase. E vamos registrar essa app. Então, ele já nos deu aqui toda a configuração que nós vamos utilizar depois lá no nosso front-end. Por enquanto, aqui no Firebase é isso. Então, nesse snippet aqui do Firebase, nós temos toda a configuração que nós vamos precisar usar no nosso projeto. Então, vamos copiar tudo isso daqui, só essa parte que nos interessa. Vou copiar, Ctrl C. Vamos lá no nosso aplicativo. Aqui eu vou criar um novo arquivo aqui em Components, que eu vou chamar de firebase.js e vou copiar todo aquele snippet aqui e vamos fazer algumas alterações. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é importar essa biblioteca do Firebase. Import Firebase from Firebase, que nós ainda não instalamos, então vamos fazer isso agora. npm i --save Firebase. Enquanto nós aguardamos a instalação da biblioteca aqui embaixo, vamos fazer algumas adaptações aqui. Vamos mudar esse var aqui para uma const. Em vez de Firebase config, vamos mudar isso aqui em cima e lá embaixo para config apenas, só para ficar mais claro. E vamos colocar aqui um export defo Firebase para nós usarmos nos outros componentes. Então aqui já instalou a biblioteca, nós estamos importando aqui essa biblioteca lá nesse import
Depois nós colocamos aqui a configuração do projeto, que eu peguei lá na página do Google do Firebase. Aqui embaixo é feita a inicialização do aplicativo com essas configurações. E aqui nós estamos exportando o componente. Certo, pessoal? É isso, podemos salvar e vamos adiante. Podemos fechar aqui esse terminal. E vamos voltar aqui no console do Firebase, vamos aqui em Database, deixa eu aumentar aqui para vocês verem bem. Vamos aqui iniciar coleção, vou criar uma coleção chamada Tarefas. Aí ele já me permite entrar com um campo que eu vou chamar de texto e uma string que eu vou chamar aqui tarefa 1. O tipo do campo vai ser string e eu vou colocar dentro desse campo esse texto aqui, tarefa 1. Vamos salvar. Então nós já temos esse documento que ele automaticamente já cria aqui uma ID, como podem ver, com o texto tarefa 1. Vamos adicionar um outro documento, o campo vai ser o texto e vamos colocar ele como a tarefa 2, para nós ficarmos aqui com duas tarefas. Então eu tenho aqui esse ID com a tarefa 1 e esse outro com a tarefa 2. Temos dois documentos inseridos no nosso banco de dados. Vamos então voltar agora lá na nossa aplicação para inicialmente pegar esses dados no aplicativo. Bom, então vou fechar isso aqui. Vou pegar aqui a minha classe tarefas e a primeiríssima coisa vai ser importar as configurações do Firebase. Import Firebase from, ele está na mesma pasta, ./Firebase. Bom, pessoal, agora nós temos que fazer aquele famoso fetch para pegar os dados e eles vão vir de uma forma assíncrona. Bom, nos nossos componentes funcionais, nós fizemos a chamada de dados assíncronos usando aquela função userEffect. Agora, aqui como nós temos um componente na forma de classe, nós temos que usar aquele outro método que é o component didMount. Este é o método que nós vamos utilizar. Aqui dentro nós vamos declarar uma constante que eu vou chamar aqui de fetch data, quer dizer, busca as datas, busca os dados ou pega os dados, né? E nós vamos ter que chamar isso de uma maneira assíncrona. Então eu vou colocar async, usar aqui uma arrow function. E aqui dentro nós vamos usar os métodos do Firebase. Vamos primeiramente definir o nosso banco de dados, const db igual firebase.firestore. Este é o banco de dados. Agora vamos definir uma outra constante que eu vou chamar de data. E aqui nós vamos pôr um await db.collection. Aqui na collection nós vamos passar o nome que nós demos lá para a nossa coleção, que foi tarefas, e vamos usar o método get para buscar esses dados. E aqui depois nós vamos chamar o fetch data. Bom, vamos ver aqui o que nós obtemos aqui com essa chamada. Eu vou pôr aqui um console log data, para ver que dados são esses que nós estamos chamando aqui. Vamos salvar. Eu vou abrir aqui o console, limpar aqui, para inicializar o nosso aplicativo, npm start. Pronto, abriu aqui o aplicativo. Vou abrir o console e vamos ver o que nós obtivemos. Olha aqui, ó, veio um T aqui com um docs. O array, o primeiro array, vem aqui com ID, que é o ID da nossa tarefa lá, ó.
o ID da nossa primeira tarefa. E aqui em DM, nós vamos ter aqui em Fields, olha aqui, ó, o texto com a tarefa 2, que é o valor daquela string que nós demos lá. Tem outras informações como create time, update time, ou seja, ele nos manda aqui uma infinidade de informações. Como nós vamos extrair daqui o valor da nossa tarefa? Vamos voltar lá no nosso código. Deixa eu fechar aqui o console para a gente ficar com mais espaço. Vou fechar aqui também esses documentos para nós ficarmos só aqui com o nosso código. Bom, eu vou tirar então esse console log daqui. Nós vamos ter que mapear esses dados da seguinte forma. Vamos colocar aqui uma const tarefas que vai ser igual ao data.docs, nós já vimos que é dentro de docs que está o array, map, vamos chamar aqui doc, cada documento um doc, e aqui nós vamos chamar o objeto, vamos pegar tudo lá no doc.data e vamos pegar também a ID que está lá em doc.id. E vamos fazer o seguinte, vamos agora aqui dar um console log tarefas, para ver o que nós obtivemos agora. Vamos salvar aqui e vamos voltar lá no aplicativo. Nós pegamos aqui, olha, um array com 2 valores, certo? No primeiro array eu tenho aqui o texto da tarefa 2 com o ID dele e no segundo o texto da tarefa 1 com o ID dele. Então eu já estou pegando aqui os 2 textos. Então basta agora eu jogar isso dentro do meu aplicativo. Vamos voltar lá. E aqui em vez desse console log nós vamos pôr um this.setState. Vamos passar esse objeto lá para dentro. Tarefas. Vamos salvar. Vamos voltar aqui no aplicativo. E pronto, galera. Olha aí. Já estamos mapeando os textos que nós colocamos aqui dentro do nosso banco de dados. E realmente, olha, se eu editar aqui a tarefa 2, colocar aqui tarefa 2A, atualizar aqui, vou voltar aqui no meu aplicativo, recarregar a página e aqui temos o 2A. Então aqui nós já estamos refletindo os dados que estão no banco de dados lá do Firebase. E por hoje nós vamos ficando por aí. Espero que tenham gostado dessa aula. Na próxima nós vamos ver como editar, adicionar e deletar dados do nosso banco de dados, completando então a persistência do nosso aplicativo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença, espero vocês na próxima aula. Se gostaram, deixem aí o seu like, inscrevam-se no canal, isso ajuda muito a gente, e divulguem para que mais pessoas possam aproveitar esse material. Um abraço, galera!